Olá, seja muito bem-vindo aqui nesta aula. Hoje nós vamos falar sobre o fauvismo. O fauvismo foi um movimento artístico, uma corrente artística no início do século XX que se desenvolveu entre 1905 até a segunda metade de 1907. O termo é uma expressão pejorativa, utilizada pelo crítico, pelos críticos, vários críticos, mas eles criticavam muito porque eles falavam o seguinte, que era uma obra infantil, grosseira, primitiva. Então, quando eles falavam que fauvismo significa feras, feras vem de selvagens, mas quando você fala, aquele cara é um fera, normalmente a gente está falando que o cara é bom, Hoje em dia a gente fala assim, nossa, aquele cara é fera. Mas, na época, os feras que eles estavam dizendo que era selvagem, que era uma pintura grosseira, selvagem, infantil, completamente crítico geral, assim, Eles não foram aprovados de forma alguma. O fauvismo tinha uma temática leve, baseada na alegria de viver e não tinha fundamentação, intenção crítica nem política. Então, não era um movimento político, eles eram bem de boa, falando assim, nossa linguagem de hoje, bem tranquilos, eles queriam só representar. Realmente eles tinham essa ingenuidade infantil nas pinturas, eles simplesmente deixavam fluir, sem o compromisso de representar a realidade, nem representar a crítica, nem nada. Não tinha uma intenção política, nada. Eles não queriam briga, eles só queriam se divertir, brincar, deixar leve. Não tem aquele desenho certinho de um barco. Ele lembra barcos. É muito interessante as obras do fauvismo. Essa obra aqui, olha, grosseira, traços grosseiro para fazer para delinear o olho, Então, tinha uma característica principal que era o uso exacerbado de cores fortes e o teor dramático nas obras. Então, eles usavam cores muito intensas aqui, Então, reparem que são os traços, bem grosseiros mesmo. Então, o gradiente de cores é consideravelmente reduzida. Não tinha, assim, uma variedade de cores muito grandes. Eles tinham aquelas cores que eles misturavam ali na própria obra para dar o efeito. Então, quando eles queriam afastar, aproximar, eles faziam isso através sempre das cores. Não tinha a perspectiva, a profundidade, não. É através da intensidade das cores, da quantidade de tinta também. Pois eram responsáveis pela noção de limites, volume, relevo, perspectiva, tudo através das cores e da quantidade de tinta que era utilizada. Olha, interessante essa obra aqui. Essa obra já é uma obra mais leve, cores mais puras, mas, olha, além disso, as cores não tinham relação direta com a realidade, não correspondiam à cor real, não precisava, nem sempre o céu era azul, nem sempre as árvores eram verdes, Eu tô rindo porque eu lembrei de um aluno meu aqui, uma vez na escola, Eu falei isso na sala de aula, falei, nem sempre o céu precisa ser azul, nem sempre as árvores precisam ser verdes. E terminou a aula, daí eles começaram a falar entre eles, assim, eu ouvi, nem sempre o céu precisa ser azul, nem sempre as árvores. Interessante, aluno é um negócio engraçado, assim, Eles são apaixonantes. Eu guardando meu material, eu escutei eles falando, nem sempre o céu precisa ser azul. Desculpa, só lembrei desse fato, queria compartilhar com vocês, achei bonitinho o meu aluno, Ficou gravado aqui na minha cabeça, eu sempre lembro disso. Mas exatamente, então o fauvismo, ele não tinha compromisso com as cores reais do objeto que você estava representando. Criança é assim, Você pede para uma criança pintar uma paisagem, ela pinta da cor que ela quer. Se ela quiser realmente pintar um mar de amarelo, ela vai pintar. Não tem esse compromisso, e isso é muito gostoso, muito leve. E aqui os fauvistas, eles trabalhavam dessa forma. Olha só essa obra aqui também. Então, para o movimento fauvistas, as criações artísticas não possuem relação direta com... Olha, o outro detalhe importante aqui. Para eles, as criações artísticas não possuem relação direta com os sentimentos. Ou seja, a criação artística deve ser livre, espontânea, baseada no instinto e nos impulsos primários. Interessante isso, A gente sempre fala que a arte é a manifestação dos sentimentos. Aqui, os fauvistas, eles fugiam um pouquinho desse conceito. Eles diziam que nem sempre.
Nem sempre a arte representava o que eu estava sentindo. Eles estavam mais no instintivo, pegava e saía, né? A gente trabalha hoje com arte-terapia, estuda arte-terapia, mas nem sempre, segundo os fauvistas, nem sempre o artista representa as suas emoções na arte. Às vezes é só instintivo. Então, eles defendiam isso, eles defendiam que a obra tinha que ser instintiva, como uma criança pinta, né? Relaxa, assim, solta a imaginação, sem nenhum compromisso. Sem compromisso nem crítica, nem com história, nem com política e nem com sentimentos. Eu pinto o que eu quero, né? Interessante. Então, as linhas e cores não possuem uma ordem determinada, são empregadas nas obras da mesma forma primária e intuitiva, instintiva que fazem as crianças, né? Então, já expliquei isso. Se você aproximar essa obra, você consegue ver a marca do pincel aqui e a quantidade de tinta que era colocada nesse pincel que o artista pintava. E aqui, então, algumas características da pintura fauvista: um colorido brutal, pinceladas violentas e definitivas, irrealidade na correspondência das cores, a pintura por manchas largas, às vezes, né, eu vou mostrar ainda algumas obras para vocês, às vezes a tela inteira tinha uma cor só, sem ter essa variação de quantidade grande de mudança de cores, né? Aqui também ó, dá para a gente notar a pincelada dos artistas. Os princípios desse movimento foram: criar não possui relação com o intelecto nem com os sentimentos. Acabei de falar, né? Criar é considerar os impulsos mais primários. Exaltação da corpura. E aqui, alguns artistas fauvistas importantes. Henri Matisse, considerado o pai do fauvismo. Derain, também muito importante. Emily, também, charme, muito importante. Maurice Vlaminck, também muito importante. Há vários, né? Todos ali são importantes. O Henri Matisse é considerado o pai do fauvismo. Muito interessante o trabalho dele, eu tenho uma admiração grande pelo trabalho dele. O Henri Matisse, ele queria ser pintor desde sempre. O pai dele não queria que ele fosse pintor. O pai dele dizia que os pintores eram boêmios e irresponsáveis, não queria que o pai dele que ele fosse pintor. Então o pai dele mandou ele para Paris estudar advocacia. Era para ele ser advogado. Então, ó, Henri Matisse foi um pintor, desenhista, escultor e gravurista francês. Conhecido pelo uso de cor, seu trabalho é considerado um dos responsáveis por lançar as bases para as artes plásticas modernas. Aos 18 anos, foi estudar Direito, trabalhando como administrador judicial. Com 18 anos, ele já estudava, fazia faculdade de Direito e já trabalhava na área. Só que ele teve um probleminha lá, um surto de apendicite, e foi se curar. Foi para casa, estava em casa, se curando do apendicite. Naquele tempo não tinha celular, não tinha televisão. E o que o jovem Henri Matisse ia ficar fazendo no quarto? Se curando do apendicite. Entediado, não tinha o que fazer. A mãe dele teve uma ideia genial e deu para ele um cavalete, tintas, para ele passar o tempo. E não é que o menino se apaixonou pelas artes, ele já tinha sempre vontade de ser artista, o pai dele não deixava. Neste momento, a mãe levou esses materiais para ele e ele se apaixonou, e aí já era, né? Nunca mais abandonou a arte, abandonou seu trabalho como advogado para a tristeza do pai dele, né? E ele largou a advocacia e nunca mais largou da arte. Ficou aqui para nossa felicidade, né? Eu gosto muito do trabalho do Matisse. E aquilo que eu comentei de grandes partes aqui, azuis, tudo na mesma cor, olha aqui, essa obra é bem importante dele. Seu trabalho caracterizado como selvagem, muitas vezes criticado, o que tornava difícil para ele sustentar sua esposa e filhos. Mais para frente, daí ele casou, teve filhos e teve muita dificuldade financeira, porque ele era muito criticado, ninguém queria comprar a obra dele. Ele fazia as obras, ninguém queria comprar, todo mundo achava selvagem, feio, né? Então, ele era muito criticado, os outros artistas criticavam o trabalho dele e ele teve muita dificuldade financeira. E olha o que aconteceu, inclusive, devido ao ódio de alguns críticos, teve uma de suas obras queimadas
em 1913, em uma exposição. Pense. Embora ele tivesse muitas críticas, ele também tinha alguns seguidores muito amorosos. E olha que legal, seus amigos organizaram e financiaram uma escola de arte para ele. Fizeram uma escola de arte e deram para ele a Academia Matisse, na qual Matisse poderia instruir jovens artistas. Então, os amigos presentearam ele com uma academia de arte. E nessa academia ele pôde desenvolver o seu trabalho e aí melhorou a sua condição de vida, porque ele teve vários alunos, né? Melhorou. Então, Henri Matisse tinha por característica a despreocupação com o realismo. Não precisava ser igual é de verdade as pessoas, né? As pessoas ou objetos representados eram menos importantes do que a forma de representar. Cada um tinha seu estilo, seu jeito de pintar e ele era muito livre para isso. Por exemplo, Natureza Morta com Peixes Vermelhos, essa aqui, pintada em 1911, se observa que o importante são as cores puras estendidas em grandes campos. Então, inteiro, azul, essenciais para a organização da composição. Então, tinha muito espaço aqui, né? Então, Natureza Morta com Peixes Vermelhos, de 1911. Aqui o Derain, bem importante também, as obras dele são muito conhecidas, muito fortes. Ele nasceu em 1880, nos arredores de Paris. E olha aqui, né, como eu comentei com vocês, mudança da cor do céu, mudança da cor das florestas. Então, aqui é o céu vermelho, né? Então, veja a liberdade que eles tinham de criar. Na escola, ele fez amizade com o Henri Matisse. Então, ele conheceu o Henri Matisse, conheceu o Maurice Vlaminck, com quem ele dividiu depois, futuramente, um ateliê. Eles tinham um ateliê que eles dividiam os três juntos. Bacana. Então, um foi muito importante para a carreira do outro. Só que olha o que aconteceu com o Derain. Ele também foi para a Primeira Guerra Mundial. Em 1915, ele foi chamado para a Primeira Guerra Mundial. E ele ficou lá há muito tempo, ele só voltou em 1919. Então, ele teve poucas oportunidades de pintar, ele ficou durante muito tempo sem pintar. Eu acho uma judiação isso. Eu acho uma judiação a pessoa ter um dom, dela ter que parar aquele dom para ir lutar na guerra, né? Ainda bem que ele não faleceu na guerra, ele voltou e continuou pintando. E ele mudou completamente, ele voltou diferente. Olha, depois que ele voltou, ele começou a refletir sobre os antigos mestres do Renascimento italiano. Interessante, né? Então, na época do Renascimento, que as obras eram representadas, a imagem era representada dessa forma, né? Aquela posição, né? Que as pessoas posavam para a foto, ficavam naquela posição e o artista representava sempre naquela posição certinha, aquele rosto sem muita expressão. Isso era característica dos modelos renascentistas, que nós já estudamos lá no Renascimento. E aqui o Derain trouxe essa forma de representar depois que ele voltou da guerra. Né? Aqui é uma obra, uma mostra para vocês verem. E aqui uma outra obra do Derain, ele acreditava que a arte deveria igualar isso aqui, eu acho muito importante, né? A gente vê que, olha, isso eu falo sempre para vocês, ó. Derain acreditava que a arte deveria igualar o tempo, o que significa que toda a arte lida com as verdades universais que moldam a experiência humana. Então, o Derain já falava isso, que a arte representa o momento em que a pessoa vive. Ele deve ter falado isso porque ele sentiu isso na própria pele, né? Podemos dizer assim. Então, ele representava na arte o momento em que ele vivia. E é assim na história da arte. É assim. Então, quando você estuda a história da arte, você vê o momento em que aquele artista vivia, o momento em que a sociedade estava vivendo. Então, a arte representa, sim, o momento em que a sociedade está vivendo. E ele já falou isso aqui. Interessante, né? Então, o Derain permaneceu consistente até a sua morte em 1954. Então, ele continuou pintando até quando faleceu. Émile Charme. A Émile é uma figura muito importante para a arte fauvista. Ela é uma das poucas artistas também. Você pode ver que tem muitos homens, muitos artistas homens e poucas mulheres. E tiveram, sim, mulheres em toda a história da arte, mas elas não são muito famosas, porque elas foram encobertas, né? Porque na época as mulheres não
tinham muitas oportunidades. E essa Emily, olha só a história dela. Ela se tornou uma artista contra as normas para as mulheres francesas da época, que vocês já sabem que as mulheres francesas da época eram criadas para ter família, para a sua casa, para o seu lar. Então, elas aprendiam sim pintar, mas elas aprendiam a pintar para decorar o seu lar e não para vender. Mas a Emily, ela pintou muitas naturezas mortas, que era mais comum para as mulheres, paisagem, retratos e figuras humanas. Mas, excepcionalmente, ela, para uma mulher da época, ela fez uma série de pinturas de mulheres nuas. Então, vocês imaginem como, né, o grande escândalo que causou essas obras. Então, além dela fazer obras para vender, ela ainda pintava mulheres nuas. Então, realmente foi muito impactante. Então, a Emily, ela cresceu numa família burguesa. Seu avô era bispo e o seu pai tinha uma fundição de ferro. Ela tinha uma condição boa financeira. Ela tinha 2 irmãos mais velhos, mas um deles morreu com complicações de apendicite. Também teve apendicite, o irmão dela, e teve complicações, né, e acabou falecendo. E aí a mãe e o pai dela também morreram e ela ficou, com 15 anos, ela era órfã, né? Então, ela e o seu irmão mais velho foram morar com os parentes, com tios. E lá, com os tios, ela continuou estudando, se desenvolvendo, e ela estudava para ser professora, porque ela não queria ficar em casa, ela não queria casar, ter filhos, ela não tinha esse objetivo. Então, eles falaram, bom, já que ela quer ser alguma coisa, que vai ser professora, né? Porque é preferível que a mulher fosse professora, né? Que trabalhava com crianças, então era uma característica da época também, né? Se a mulher quisesse trabalhar fora, teria que ser professora. Mas a Emily, então, ela tinha talento para arte e música desde criança, ela sempre já demonstrou esse interesse, essa vocação, né? Emily recebeu uma formação educacional burguesa numa escola particular católica e qualificou-se para ser professora, que se uma mulher tivesse carreira profissional, tinha que ser professora. Quando morava em Lyon, ela recusou vários empregos de professora no final da década de 1890. Então, ela ofereciam trabalho para ela, mas ela não queria, porque ela queria estudar arte, trabalhar, e ela foi trabalhar no estúdio de arte, e ela já começou a trabalhar com arte olha, ela começou a vender muita obra de arte, interessante, para decorar casa de outras pessoas. Ela sabia pintar a natureza morta, olha que lindo o trabalho dela. As pessoas começaram a gostar do trabalho dela e as pessoas compravam para decorar as residências. Então, outras mulheres compravam as obras da Emily para enfeitar, para colocar nas paredes, né? Eu também sempre falo para vocês, né? O que a gente tem nas paredes, né? A gente precisa valorizar a arte. Nós estamos aqui estudando a arte. Nós temos tanto artistas locais que fazem obras maravilhosas e às vezes a gente não tem nada na parede. Ou a gente vai lá e compra uma foto de um artista famoso, um painel, né? E o ideal seria muito bonito se a gente conseguisse fazer isso, valorizar os nossos artistas locais. Na minha cidade, né? Tem a feirinha na praça, lá, aos domingos de manhã, e é uma verdadeira galeria de arte. Os artistas vão lá vender as suas obras. Então, a gente precisava ter esse costume de ir lá comprar uma obra bonita e colocar na nossa casa, valorizar isso, né? Enfim, então, suas pinturas eram comercializáveis porque eram consideradas decorativas e eram procuradas pela classe média, né? Bem bonita. E essa resistência, né, dela aos papéis tradicionais femininos que tornaram ela única na época. Então, ela se destacou exatamente por isso, porque ela não queria aquele papel de mulher, o papel feminino que era obrigado as mulheres ter naquele período, né? E aqui eu coloquei aí um resumão para vocês, né, sobre o que é o fauvismo. Então, o fauvismo foi um movimento artístico do início do século XX que desafia as normas estabelecidas da pintura. Liderada por Matisse e Derain, o fauvismo
Destaca-se pelo uso audacioso e não naturalista das cores, expressando emoções e sensações através de pinceladas vibrantes e contrastes intensos. Os fauvistas rejeitam a representação realista, optando por uma abordagem mais expressiva e subjetiva. Inspirados pelo primitivismo e pelo impressionismo, seus trabalhos capturam a energia e a vitalidade da vida moderna, influenciando profundamente outros movimentos artísticos que vieram depois. Então, o fauvismo é reconhecido por sua ousadia e sua contribuição significativa para a história da pintura. Muito obrigada pela sua atenção e vamos para a próxima aula falando sobre o futurismo.